Parábola do semeador, Mateus, capítulo 13. Diz assim o texto: naquele mesmo dia, saindo Jesus de casa, assentou-se à beira-mar, e grandes multidões se reuniram perto dele, de modo que entrou num barco e se assentou. E toda a multidão estava em pé na praia, e de muitas coisas lhes falou por parábolas, e dizia: eis que o semeador saiu a semear. O semeador está semeando nessa noite, meus irmãos. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves a comeram. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra, enfim, caiu em boa terra, e deu fruto, a 100, a 60 e a 30 por um. Todos, por favor, leiam juntos comigo o versículo 9. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Não acabou não. Então se aproximaram os discípulos e lhe perguntaram: por que lhes falas por parábolas? Ao que respondeu: porque a vós outros é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas àqueles não lhe é concedido isso. Pois ao que tem se lhe dará, e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Por isso lhes falo por parábolas, porque vendo, não veem, e ouvindo, não ouvem, nem entendem. De sorte que neles se cumpre a profecia de Isaías: ouvireis com os ouvidos, e de nenhum modo entendereis. Vereis com os olhos, e de nenhum modo percebereis, porque o coração deste povo está endurecido, de mau grado ouviram com os ouvidos e fecharam os olhos, para não suceder que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, entendam com o coração, se convertam e sejam por mim curados. Bem-aventurados, porém, os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Pois em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram, e ouvir o que ouvis e não ouviram. Atendei vós, pois, a parábola do semeador. A todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhes foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. O que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e a recebe logo com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração, em lhe chegando a angústia ou a perseguição, por causa da palavra, logo se escandaliza. O que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Mas o que foi semeado em boa terra, esse eu creio que é você, é o que ouve a palavra e a compreende. Este frutifica e produz a 100, a 60 e a 30 por um. Glória a Deus. Pai, esta é a tua palavra, Senhor. Nós abrimos os nossos corações nessa noite para abraçarmos e acolhermos a tua palavra em nós. Que nós possamos sair daqui, Senhor, abençoados por tudo aquilo que o Senhor vai falar aos nossos corações nessa noite. O semeador, ele já saiu e já está semeando. Que o nosso solo, Senhor, seja solo fértil para receber a tua boa semente nesta noite e sair daqui como árvores frondosas, sair daqui como árvores que darão frutos e abençoarão outras vidas. É o que nós te pedimos, Pai. Usa-me, Senhor, conforme o teu querer. Sou fraco, sou limitado, dependo totalmente do Senhor. E é bom que seja assim, Pai, porque o Senhor é que fala ao coração do teu povo. Eu te agradeço, Pai, por essa palavra, desde já, em nome de Jesus. Amém. Podeis sentar, irmãos. Pastor Otávio disse que eu tenho até as 10 da noite, né? É uma palavra um pouco extensa, né, irmãos? Alessandro, julgo que a parábola do semeador seja talvez uma das parábolas mais importantes de todas as outras de Jesus.
Porque se nós não compreendermos, se nós não entendermos o contexto do que Jesus quis dizer nesta parábola do semeador, nós não vamos compreender nenhuma outra parábola. Nós vamos, na verdade, nós não vamos compreender o que Jesus quer dizer em nenhuma outra parábola. Indo mais longe, se não compreendermos a parábola do semeador, dificilmente compreenderemos qualquer outra palavra a ser ministrada. Qualquer outro texto bíblico que nós abrirmos aqui será de difícil compreensão se nós não compreendermos alguns aspectos da parábola do semeador. Porque Jesus aqui ele está falando dos seus ouvintes. Jesus aqui está falando de corações, como é que o seu coração recebe a palavra do Senhor quando ela é ministrada. Todas as vezes, meus irmãos, que entramos por essas portas, esta parábola, a parábola do semeador, ela se cumpre na sua vida. Todas as vezes em que a palavra de Deus ela é exposta em algum lugar, essa parábola ela se torna verdade na vida daqueles que a ouvem. Porque o que é semear a palavra se não pregar a palavra? O que é semear a boa semente se não você ministrar a palavra do Senhor? Quando nós ministramos a palavra do Senhor, nós estamos lançando sementes, meus irmãos. E essa semente, ela vai cair no seu solo, ela vai cair no seu coração. E o que vai acontecer com ela depende de você. Depende de onde está o seu coração. Semana após semana, ouvimos pregações e mais pregações. Entramos nessa igreja todas as semanas. Somos expostos todas as semanas aos textos bíblicos, seja na segunda, na quarta, na quinta tarde, na sexta, no sábado, no domingo. Somos expostos a vários e vários textos bíblicos. A semente sempre é lançada nas nossas vidas aqui nesta igreja. Mas que tipo de solo nós temos sido? Que tipo de recepção nós temos tido com a palavra do Senhor? Eu sei que muitos acontecem isso, né? Está cansado, tira aquele sono no culto, não consegue assistir completamente a palavra ministrada, mas não é sobre isso que eu vou falar. O que nós vamos compartilhar nessa noite é sobre o seu coração. É sobre o meu coração. O modo como você recebe a palavra do Senhor quando ela é ministrada. E isso, meus irmãos, é muito sério. Isso é caso de vida ou de morte, porque é a palavra que transforma o seu coração, é a palavra que muda a sua vida. Você pode ter louvores maravilhosos, e é muito bom que tenhamos, temos todos os instrumentos possíveis que poderíamos ter aqui na casa do Senhor, temos pessoas com vozes bonitas, que também entoam ao Senhor seus louvores, também louvamos, adoramos a Deus, com vários louvores lindos, mas meu irmão, o que muda o seu coração é a palavra do Senhor. Esse é o momento em que a palavra é semeada na sua vida e ela vai causar em você alguma transformação. Você vai chorar com louvor, você vai dar glória a Deus com louvor, mas se tiver só o louvor na igreja, você vai embora e nada na sua vida vai mudar. O que vai mudar é a palavra do Senhor. Ela é que transforma vidas. Nesta noite, meus irmãos, mais uma vez, a boa semente está sendo lançada sobre a sua vida. Ela pode crescer, ela pode germinar, ela pode dar frutos, mas tudo vai depender, meus irmãos, tudo vai depender do seu coração. Não vai depender somente daquilo que eu vier a falar. Não vai depender somente do Espírito Santo de Deus agindo no seu coração, porque Ele já está agindo. Quando você entrou por essas portas, Ele já estava agindo no seu coração. Porque nós não estamos aqui somente porque queremos, estamos aqui porque o Espírito Santo nos conduz à casa do nosso Deus todos os dias. Se não fosse pelo Espírito Santo, não estaríamos aqui. Portanto, meus irmãos, essa palavra ela pode gerar frutos na sua vida, mas vai depender da forma com que você vai ouvi-la. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. No texto que nós lemos, Jesus está falando às multidões, mas algumas coisas ele fala por meio de parábolas. Nós precisamos, antes de chegar ao momento da parábola
e da explicação da parábola, precisamos entender alguns aspectos do que por que Jesus falou por parábolas. Porque Jesus usou um método de aplicação de um ensino do reino dos céus tão difícil para a compreensão daqueles que estavam ali ouvindo ele. Hoje, no século 21, com milhares de tipos de Bíblia que você tem na mão, é muito fácil, meus irmãos, você entender a parábola do semeador. É muito fácil você entender a parábola do grão de mostarda, do joio. É muito fácil. Mas naquele período, quando Jesus se assentava e falava às multidões, e falava por parábolas, as multidões ficavam olhando para ele como que se não estivessem entendendo absolutamente nada. Mas o que são parábolas? Parábolas são histórias do nosso cotidiano, de onde nós extraímos verdades espirituais. São histórias que acontecem, são histórias corriqueiras do seu dia a dia, que dali você pode extrair alguma verdade espiritual para a sua vida. Quantas histórias você tem no seu dia a dia que você extrai, no final do dia você pensa, caramba, isso aí aconteceu comigo hoje, né? O que eu vou tirar disso de ensino para a minha vida? O que eu vou tirar disso de ensinamento espiritual para a minha vida? Isso é uma parábola. E Jesus, ele usa uma figura muito comum naquele período lá na Palestina, que era a figura do semeador. A Palestina, lá tinham muitos campos, muitos semeadores, muitos agricultores. Ele usa uma figura de linguagem que todos ali deveriam entender. O semeador saiu a semear. Mas ele vai extrair da semeadura alguns conceitos espirituais para a vida da multidão que está ali ouvindo ele. Ele vai extrair dessa semeadura algumas verdades, alguns princípios, alguns aspectos do reino de Deus para aquelas pessoas que estão ali ouvindo. Mas muitas ainda assim não entenderam. Eu pergunto novamente, meus irmãos, por que Jesus falou por parábolas? Ele mesmo nos dá a resposta. Se você perceber do versículo 10 ao versículo 17, nós temos aí 8 versículos em que Jesus explica para os seus discípulos o porquê que ele falou através de parábolas. No versículo 10, os seus discípulos se aproximam de Cristo, se aproximam de Jesus e perguntam, mestre, por que o Senhor está falando por parábolas? Se nós formos comparar com Marcos, capítulo 4, e Lucas, capítulo 8, que também falam da parábola do semeador, nós vamos notar que em Marcos, os seus discípulos, eles não estão sós, eles estão com algumas outras pessoas que eram próximas de Cristo. Em Lucas, nós vamos perceber que os seus discípulos, eles não perguntam por que Jesus está falando por parábolas. Eles perguntam a Cristo o que essa parábola quis dizer. Eles também não haviam entendido. E Jesus, ele dá essa resposta, uma resposta, meus irmãos, que é de difícil compreensão para nós. Mas eu espero que essa noite você entenda o que Cristo quis dizer. Ele, no versículo 11, ele responde o quê para os seus discípulos e para aqueles que estão próximos? Porque a vós outros é dado conhecer os mistérios do reino dos céus. Mas àqueles não lhes é isso concedido. Palavra dura, né? Uma palavra estranha vindo de Jesus. Então quer dizer que àqueles mais próximos era dado conhecer os mistérios do reino dos céus. Mas a multidão que não era próxima de Cristo, que não andava sempre em proximidade, em amizade, em comunhão, em intimidade com Jesus, a eles não é dado o conhecer desta palavra, a eles não é dado conhecer os mistérios do reino dos céus. Meus irmãos, diga um para os outros assim do seu lado, diga para o seu vizinho aí, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Jesus sabia que a maioria das pessoas que estavam ali no meio daquela multidão não entenderiam o que ele estava dizendo. Ele sabia. E mais uma vez eu pergunto, se ele sabia, por que ele falou através de parábolas? Por que ele complicou todo um texto que ele poderia ser bastante claro com a multidão? A resposta, meus irmãos, está nos versículos 14
e no versículo 15. Ele ainda diz para os seus discípulos, de sorte que neles se cumpre a profecia de Isaías. Ouvireis com os ouvidos, e de nenhum modo entendereis. Vereis com os olhos, e de nenhum modo percebereis. Porque o coração deste povo está endurecido. De mau grado ouviram com os olhos e fecharam os olhos. Ouviram com os ouvidos e fecharam os olhos. Para não suceder que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, entendam com o coração, se convertam e sejam por mim curados. Profecia dura, meus irmãos, do profeta Isaías. Então quer dizer que Jesus estava falando por intermédio de parábolas exatamente para que aqueles do meio do povo que não recebiam a sua palavra, que não recebiam a sua ministração com bom grado, de bom coração, realmente não entendessem o que ele estava querendo dizer. O que isso diz para nós, meus irmãos? O que Cristo quis dizer com tudo isso? Por que Cristo demonstrou aos seus discípulos que só quem está perto dele ali queria entender o que ele estava querendo dizer? Jesus, meus irmãos, ele revela os seus mistérios àqueles que estão atentos à sua voz. Vou repetir. Jesus revela os seus mistérios àqueles que estão atentos à sua voz. E quem são aqueles que estão atentos à voz de Cristo? Todos os cristãos que todos os dias se assentam nos bancos da igreja e ouvem a sua palavra? Não somente isso, meus irmãos, mas aqueles que amam a palavra de Deus. Aqueles que ouvem a palavra de Deus e permite que essa palavra venha de encontro ao seu coração. O tema, meus irmãos, principal dessa parábola é o coração. O tema principal dessa parábola é Jesus falando aos corações. Quando sabemos, meus irmãos, escutar com o coração, nós obedecemos à voz do Mestre. Quando nós recebemos uma palavra e não dizemos assim, essa palavra é muito boa para o meu vizinho. Essa palavra é boa para aquele irmão que conversou aquele assunto comigo naquele dia. Não, meu irmão. Toda e qualquer palavra do Senhor ministrada à sua vida, ela é para a sua vida. Ela é uma semente para você. Ela pode naquele dia não falar de algo que você está passando, mas um dia você vai relembrar daquela palavra ministrada e vai falar, hoje eu estou passando por isso, e aquela palavra de domingo retrasado está fazendo efeito agora em mim, porque a semente é assim, meu irmão, você não joga a semente, ela sai crescendo, já vira árvore em 2 dias. A semente ela precisa ser cultivada dia a dia no seu coração, mas uma semente só é cultivada no coração de quem ama a palavra do Senhor. Uma semente só é cultivada no coração de quem respeita, de quem obedece a palavra do Senhor. Quem vem para a igreja ouve a palavra, mas nem liga. Entra na igreja e sai da mesma forma. Ouve a palavra, mas ela não faz efeito na vida porque o coração é duro. Já vamos falar a respeito desses aspectos. Percebam que a parábola foi explicada aos seus discípulos. No texto, inclusive em Marcos e Lucas, você não vai ver Jesus explicando a parábola do semeador para as multidões. Você vai ver Jesus explicando a parábola do semeador para quem é próximo dele. Por que disso? Porque Jesus, meus irmãos, quer revelar os seus mistérios à sua noiva. Jesus quer revelar os seus mistérios à sua igreja. Mas a sua igreja precisa estar próxima. A sua igreja precisa estar em comunhão. A sua igreja precisa estar em oração, em humildade, em humilhação, em santidade, em alegria de receber sempre a ministração da palavra do Senhor. Se não for desta forma, meus irmãos, a palavra de Deus ela não frutifica nos nossos corações. Ela não cresce, ela não germina, ela não toma forma em nossos corações, porque precisamos, meus irmãos, amar a palavra de Deus. Precisamos adorar a palavra de Deus, porque a palavra do nosso Deus diz para nós quem é o nosso Deus.
Tantas pessoas falam, eu queria tanto que Deus falasse comigo, eu queria tanto ouvir a voz de Deus. Meu irmão, você abrir a Bíblia, Deus vai falar com você o tempo todo. Você pode passar 3, 4, 5, 6 horas direto lendo a Bíblia que Deus está falando com você. E além dele estar falando com você, ele ainda está lançando na sua vida sementes. A boa semente. Amém? O que tem prazer, meus irmãos, em receber o ensino das Escrituras, Deus lhe revelará mais e em abundância. Mas muitos crentes não têm amor pelas Escrituras. Muitos crentes só tocam na sua Bíblia domingo. Me perdoe, meu irmão, eu falar isso para você. Mas essa é uma verdade em nosso meio. Muitos cristãos só tocam na sua Bíblia no domingo. No domingo de manhã ou no domingo à noite, quando vêm para a igreja. Como poderão receber do Senhor a revelação dos mistérios do reino dos céus? Como poderão receber de Cristo a revelação da sua palavra, se você não tem comunhão com essa palavra? Se você não conhece essa palavra? Muitos crentes não têm prazer nas Escrituras, não recebem, inclusive, na igreja a palavra de Deus com alegria. Não recebem com alegria. Para estes, meus irmãos, até mesmo o pouco que eles entendem lhes será tirado. Viram lá o que ele quis dizer no versículo 12? Não saltou aos seus olhos essa palavra do versículo 12? Quando eu li isso aqui, eu falei, meu Deus, o que o senhor está querendo falar com isso? Pois ao que tem, se lhe dará, e terá em abundância. Mas ao que não tem, até o que tem, lhe será tirado. Isso aqui, meus irmãos, é a palavra de Deus que quando você recebe com alegria, recebe com amor, Deus vai te dar mais, mais, mais e até em abundância. Mas de outra forma, se você não receber essa palavra no seu coração, se ela não transformar a sua vida, se ela não mudar algo dentro de você, se você não sair da igreja constrangido pela palavra que foi ministrada sobre a sua vida, meu irmão, até o pouco que você tem lhe será tirado. Até o pouco que você tem de conhecimento de alguma coisa, até o Salmo 23 que você tinha gravado, um dia você não vai lembrar mais. É assim que funciona. Chegamos a esse ponto, Jesus ainda não explica a sua parábola, mas ele diz agora, isso nós evidentemente imaginando, né, aquela conversa de Cristo com os seus próximos ali. Meus filhos, isso aqui só que eu falei para vocês não basta. Eu vou precisar ir um pouco mais além, porque vocês não entenderam o que eu falei. Então eu vou ter que explicar a vocês agora a parábola do semeador. Eu vou ter que agora ir item por item explicando para vocês tudo o que eu quis falar a respeito da parábola do semeador, porque vocês precisam entender a parábola do semeador, porque é questão de vida ou de morte. Isso aqui vai fazer a diferença em toda a sua vida. Quando vocês estiverem lá na frente, pregando o evangelho, o meu evangelho, formando igrejas, evidentemente, irmãos, eu estou aqui conjecturando o tipo de conversa que Jesus poderia ter tido com eles. Vocês vão precisar entender como é importante receberem a minha palavra no coração de vocês. Então, Cristo, não satisfeito só com essa simples explicação, simples, mas nos parece tão complicada, a respeito de um coração que deve receber a palavra dele, deve receber os mistérios, a revelação dos mistérios do reino do céu. Jesus agora então, ele vai destrinchar essa parábola, ele vai dividir essa parábola, e aí ele vai tocar em dois aspectos. Quando ele ministrou a respeito da parábola antes de explicar, ele falou de quê? De solos. Ele só fala de solo, não fala? Mas agora na explicação ele começa a falar de compreensão. E compreensão está intimamente ligada ao seu coração. Ele começa a falar, esses que compreendem, esses que não compreendem. Vamos ver alguns aspectos, meus irmãos, do que Jesus explicou a respeito dessas parábolas. Eu vou ler o versículo em que Jesus fala do solo e depois vou ler o versículo que Jesus fala do coração, a explicação. Fica mais fácil de nós compreendermos. Ele diz no versículo 4,
e ao semear uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves a comeram. Pula lá para o versículo 19. Se você quiser anotar, fica até mais fácil. Eu botei lá no 4, eu botei assim 19, e no 19 eu botei 4 do lado, que aí eu consigo rapidamente localizar. No versículo 19, ele falou de solo no 4. No 19 ele vai falar do seu e do meu coração. Ele vai dizer: a todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhes foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. Temos no versículo 4 um solo duro, um solo de beira de caminho, um solo onde a semente não penetra. E temos aqui agora no versículo 19 um coração duro. Um coração endurecido em relação a ouvir e entender a palavra de Deus. Meus irmãos, essa pessoa que é semeada à beira do caminho, ela é aquela que ouve um sermão com o seu coração endurecido, pois ela não reflete sobre o estado da sua alma. Ela entra pelas portas da igreja, se assenta nos bancos todos os dias, ou todos os domingos, ou um dia específico que ela venha. A palavra é ministrada, e em nenhum momento ela toma aquela palavra e diz assim: como é que eu estou em relação a isso? Essa pessoa ela não se preocupa com a mensagem, ela é indiferente àquilo que é dito. Ela volta para a sua casa como se nem tivesse saído dela. A pessoa volta para o seu lar como se ainda tivesse sentado à frente da sua TV, vendo a sua televisão, né? Vendo algum programa. Para ela, não houve efeito algum. Nada mexeu com ela. A mensagem de Deus, ela não penetra nesse coração, pois é uma pessoa que não sente prazer na semeadura. Ela não tem prazer em receber a semente. Ela não tem prazer em ouvir a palavra de Deus. Quando a palavra, meus irmãos, que você ouve, não faz diferença no seu coração, é sinal de que você se encontra à beira do caminho. Quando você ouve uma ministração que ela não toca nada na sua vida, é sinal vermelho ligado. É sinal de alerta mesmo. Algo de errado está acontecendo. Porque a palavra, ela nunca volta vazia. Alguma coisa ela vai falar com você. Em algum momento de 30 minutos, 40 minutos, 50 minutos de ministração da palavra, em algum lugar aquela palavra vai falar ao seu coração. Se ela não fala, meu irmão, é porque a semente que foi lançada no seu coração não entrou no seu coração. Seu coração é o que ele chama de a beira do caminho. É como se você fosse um daqueles ídolos do Antigo Testamento. Tem olhos e não veem, tem ouvidos e não ouvem. Infelizmente, meus irmãos, tem muitas pessoas na igreja que têm olhos e não veem, e têm ouvidos e não ouvem. Mas Jesus, ele não para por aí. No versículo 5 e 6, ele diz: outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Indo lá para o versículo 20, ele vai dizer a explicação da parábola, deste trecho da parábola. O que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e a recebe logo com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração, em lhe chegando a angústia e a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. Vemos um solo rochoso, vemos um solo pedregoso nos versículos 5 e 6, mas nos versículos 20 e 21, vemos um coração fraco. Um coração sem raiz. Um coração onde a palavra de Deus penetrou, mas a raiz não cresceu. São aqueles, meus irmãos, que até ouvem a palavra com prazer, se emocionam com a palavra, não são indiferentes, pelo contrário, vibram com o calor do momento, adoram quando a palavra ela é ministrada, se alegram com o culto,
mas a palavra não cria raiz profunda na sua alma. Porque a semente que foi semeada no coração desta vida, quando ela saiu por aquelas portas, a semente ficou e ela foi. Você já viu o crente que é crente só na igreja? É mais ou menos isso. A palavra foi semeada, ela entrou no coração, e quando ela já estava começando a criar raízes, o que aconteceu? Ela morreu no coração dessa pessoa. Ela logo ela volta na sua vida. Estávamos ontem reunidos alguns irmãos e falamos assim, não tem como você virar a chave, meu irmão. Aí eu estou na igreja, eu sou santo. Mas eu saio da igreja, meu Deus, aquele meu chefe, ai, que sufoco eu passo com aquele meu chefe. Ô chefe filho do cão, né? Muitos crentes falam isso. Mas é daquele chefe que vem o seu ganha-pão. É daquele chefe chato ali, que te cobra mais do que cobra os outros, é que vem o sustento da sua família. A semente não penetrou no coração. A semente não criou raiz. A semente não aprofundou as suas raízes e começou a crescer externamente. Essa pessoa, meus irmãos, quando ela sai pelas portas da igreja e volta à sua rotina diária da semana, a pior coisa que tem para o cristão é segunda-feira. Sexta, sábado, passa domingo, o culto ontem foi uma bênção, glória a Deus, aleluia. Quando chega na segunda-feira, parece que tudo que ele ouviu domingo escoou pelo ralo, foi embora. Dizem, né, que é o pior dia para o crente é a segunda, né? Para mim, não tem pior dia. Mas dizem que é o pior dia. Porque você vai se confrontar com os seus problemas lá fora. Você vai se confrontar com as tribulações da vida. Não dá para virar a chave não, meu irmão. Não dá para virar a chave. Você vai ter que sair daqui esta noite, você vai dormir, amanhã você está no seu trabalho. Aturando tudo quanto é tipo de gente ao seu redor. Mas se você é cristão aqui, você também tem que selar. Se a palavra ela faz efeito em você aqui dentro, ela tem que principalmente fazer efeito lá fora. Porque você é uma testemunha de Cristo. Você é um servo do Senhor. A semente ela não pode ficar aqui na igreja, ela tem que acompanhar você. Ela não pode ficar perdida. Esquecem da palavra do Senhor, caem diante dos seus problemas. Pessoas que não resistem, meus irmãos, ao dia mau e se entregam. E passam a vida toda naquele ciclo. Chega final de semana, estou muito bem, glória a Deus, aleluia, fui para a igreja, foi uma bênção aquele culto. E passa de segunda a sexta atribulado. Passa de segunda a sexta sofrendo. Porque acha que por ser crente não vai passar por tribulação. Vai sim, meus irmãos, o sol e a chuva está para todos. Para justos e para injustos. Aquela chuva de granizo que caiu aí quinta-feira, por que você não saiu eu sou crente, vou passar por essa chuva de granizo sem guarda-chuva, sem nada, não vai me atingir. Ia te quebrar todo. Porque é assim que funciona a nossa vida. Não tem como a gente virar a chave. Eu saio da igreja, eu vou virar a chave, agora eu estou no mundo. Não, meu irmão. Não tem chave para ser virada, não. Você é crente aqui, você é crente ali no pátio, você é crente no estacionamento, você é crente no seu trabalho, você é crente na sua faculdade, você é crente em todo lugar onde você botar a planta dos seus pés. A igreja precisa de pessoas assim aí fora, meus irmãos. Passam por tribulações e o pior de tudo, culpam o cristianismo, culpam Jesus pelas suas tribulações. Ah, mas quando eu não era crente eu vivia tão bem, agora que eu me tornei crente eu estou passando por tanta tribulação. Meu irmão, ainda que você não tivesse se tornado crente, você ia passar por ela. Não é porque você virou cristão que você começou a passar por tribulações. As tribulações estão aí fora do mundo, meus irmãos. Se você não perseverar até o fim, você não alcançará a coroa da vida. E perseverar, meus irmãos, é chorar. Perseverar é sentir dor. Perseverar é sofrer. Você acha que perseverar é o quê?
Pergunta a um atleta olímpico o quanto ele sofre com dores para ele chegar até a vitória. Experimenta ver uma reportagem sobre um atleta olímpico. Você vai ver que ele mais tem dores do que glórias. Assim é a vida do cristão, meus irmãos. Essa vida, ela muito mais tira de nós do que dá. Quem nos dá é Jesus. Esse mundo aí fora não tem nada para vocês. Não tem nada para nós. Nada que edifique a nossa vida. Mas nós precisamos passar por esse mundo. Não tem jeito. Não dá para virar a chavinha. Amém? Ele continua. No versículo 7. Jesus diz: outra caiu entre os espinhos. E os espinhos cresceram e a sufocaram. Versículo 22. Jesus explica assim: o que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e esta fica infrutífera. Vemos aí um solo, lá no versículo 7, um solo espinhoso, onde realmente a semente ela vai ficar sufocada pelos espinhos. Quando Jesus nos explica, no versículo 22, nós estamos vendo aí um coração sufocado pelo mundo. Um coração afogado pela fascinação do mundo. Eu considero, meus irmãos, esta semeadura a pior de todas. Muitos ouvintes, infelizmente, têm esta natureza. Conhecem a palavra, conhecem a verdade, recebem a palavra com alegria, saem daqui alegres e felizes pela palavra, continuam cultivando a palavra dentro de si, mas tem um porém. Quando algo no mundo que fascina, quando algo no mundo que vem de encontro a esta vida, algo no mundo que ela depois dá aquela desculpa do não tem nada a ver. Não, isso aí não tem nada a ver. Isso não é pecado não, meu irmão. Não tem nada a ver. Pessoas, meus irmãos, que estão na igreja, estão conosco, mas a semente ela está num coração espinhoso. Porque a semente ela não consegue crescer. Ela está sufocada porque a pessoa não consegue se desvincular do mundo. A pessoa não consegue se desvencilhar de todas aquelas coisas que ela fazia antes de ser cristão, ou de algumas coisas somente. Essa pessoa sabe, meus irmãos, é uma pessoa que sofre muito, porque ela sabe que ela tem que tomar uma posição na vida, mas ela não consegue, porque ela ainda está presa a algumas questões do mundo. Ela até tenta, ela ora, ela chora, ela vem à igreja, ela participa de grupos, ela quer ser uma pessoa verdadeiramente cristã, mas a fascinação do mundo, meus irmãos, as coisas do mundo atrapalham a sua vida. O que tem ocupado o seu coração? Os espinhos desse mundo ou a palavra do Senhor? O que tem ocupado em primeiro lugar a sua vida? As tribulações da vida, que às vezes te desanimam, às vezes te afastam até mesmo da igreja? Ou a palavra de Deus? Pessoas, meus irmãos, que não permitem que o Evangelho produza frutos em sua vida, pois seus corações estão afetados pelos cuidados, prazeres e propósitos mundanos. São pessoas que têm aparência de cristãs. Aparência. Mas no fundo ela sabe que tem algo na vida dela que a está separando de Deus. Porque o pecado faz separação entre o homem e Deus. Ela sabe que tem algo na sua vida que precisa ser consertado. Ela sabe que tem algo na sua vida que tem atrapalhado a sua vida cristã, tem atrapalhado a sua perseverança, a sua caminhada, tem atrapalhado a sua vida com Deus. Mas ela não consegue,
Porque o mundo a fascina. Porque o mundo está sempre fazendo convites a esta pessoa. E ela está sempre aceitando. O porquê disso? Porque a palavra do Senhor, meus irmãos, quando ela não é cultivada no nosso coração, ela seca e morre. Como uma semente que não é cultivada. Você já plantou uma semente em algum lugar e deixou de regar? Se você não regar, ela não cresce. Felizmente vivemos num solo tão fértil que às vezes até jogamos, nem regamos e cresce, né? Porque o Brasil é assim. Mas via de regra, meus irmãos, se você plantar uma semente, você tem que cuidar dela. Você precisa regar. Você precisa molhar. Tem pessoas até que conversam, né, com plantas. Eu não chego a esse estágio. Mas nós precisamos cultivar, meus irmãos, a semente que é lançada nos nossos corações todos os dias pela palavra do Senhor. Se nós não cultivarmos, ela morre. O reino de Deus, meus irmãos, deve estar sempre em primeiro lugar no plano das nossas vidas. Sempre. Sempre, meus irmãos. A palavra de Deus vem em primeiro lugar. Sempre. Mas Jesus termina no versículo 8 dizendo outra, enfim. Olha a expressão que Jesus usa. Enfim. Até que enfim, uma semente vai entrar num coração fértil. Ele diz, outra enfim, caiu em boa terra e deu fruto. A 100, a 60 e a 30 por 1. Este é um solo fértil, é um solo frutífero. E ele explica, nem precisava porque entendemos muito bem o que quer dizer. No versículo 23 ele diz, mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende. Este frutifica e produz a 100, a 60 e a 30 por 1. Esse coração, meus irmãos, tenho certeza que é o coração de todos os irmãos aqui nessa noite. É o coração, meu irmão, que produz fruto. E a evidência de se produzir fruto, meus irmãos, é que estamos ouvindo corretamente a palavra do Senhor. O coração foi uma boa terra onde a semente caiu e frutificou. Esse ouvinte, ele não só ouve a palavra, mas ele reconhece a voz de Deus. E ele olha para a sua alma e deixa que a sua alma seja amoldada de acordo com aquela palavra que foi ministrada na vida dele. Esse homem ou essa mulher, ele guarda a palavra, ele preserva ela no seu coração, ele permanece fiel a ela. Temos evidências, meus irmãos, temos evidências de vidas que cultivam a palavra de Deus no seu coração. Arrependimento, fé no Senhor Jesus, humildade, mente cristã, vida de oração, amor pelos irmãos, santidade de vida e de caráter. São evidências, meus irmãos, de que a semente que foi lançada já está produzindo frutos. Nós precisamos entender, meus irmãos, como igreja, que o principal momento de um culto é o momento em que a palavra do Senhor é ministrada. A centralidade de um culto é o momento em que a palavra do Senhor é ministrada. Todos os momentos do culto são importantes, evidente. Todos os momentos do culto têm que acontecer. Na verdade, todos os momentos que antecedem a ministração da palavra são momentos em que o seu coração ele é preparado para receber a boa semente. É um momento que nós temos sim que orar, que nos arrepender dos nossos pecados. É um momento que nós temos que dar ali naquele momento o nosso louvor a Deus com todo o nosso coração, com todo o nosso entendimento. Mas o momento da ministração da palavra, meus irmãos, é o momento que o nosso coração tem que estar aberto para receber a boa semente. Deveríamos pesar cuidadosamente estas palavras de Jesus. Existem, meus irmãos, várias e várias maneiras de se ouvir a palavra de Deus. Ir à igreja de domingo a domingo e escutar os pregadores não é o bastante para chegarmos ao céu.
não é o bastante, meus irmãos, para a nossa salvação. Devemos ir além disso. Além disso, devemos ter a palavra do Senhor acolhida em nossos corações, abraçada pelos nossos corações, cultivada nos nossos corações de segunda a segunda. Precisamos ter a palavra do Senhor trabalhando nos nossos corações todos os dias, não só no momento dos cultos, mas principalmente no momento que você passar por aquelas portas. A palavra do Senhor, ela tem que acompanhar dentro do seu coração, tem que acompanhar a sua vida, elas têm que estar enraizada no seu coração. A tua palavra escondi, guardada no meu coração, para eu não pecar contra ti, Senhor. Quem escreveu esse salmo? Quem escreveu esse salmo? Hein? Davi. Como Davi pecou, né, meus irmãos? Se ele que guardava a palavra do Senhor dentro do seu coração, fez tudo aquilo que a gente vê, mas ainda assim o Senhor o retribuía, porque o Senhor via no coração de Davi amor pela palavra. Davi, meus irmãos, até matava para que a palavra do Senhor fosse cumprida. Davi amava a palavra do Senhor, amava estar nos átrios do Senhor, amava estar na presença do Senhor. Meus irmãos, se você não tem presença, se você não tem prazer, se você não se regozija no momento em que a palavra do Senhor é ministrada sobre a sua vida, eu não sei nem o que dizer para você nesta noite. Há algo de grave acontecendo na sua vida. Se você não consegue receber uma palavra no seu coração e falar assim: alma minha, ouve essa palavra e muda alguma coisa. Se você não deixar o espírito da palavra habitar no seu coração e mudar, transformar algo dentro de você, meu irmão, você está vivendo uma vida perigosa. A palavra de Deus deve ser acolhida, meus irmãos, nos seus corações e tornar-se a nossa regra de conduta. A conduta do cristão é baseada na palavra que ele segue. O muçulmano consegue seguir o Alcorão. O budista segue lá as suas crenças. O kardecista segue aquele livro de Kardec lá. Seguem à risca. Por que nós cristãos temos tanta dificuldade de deixar aquela palavra mexer com a gente? Temos tanta dificuldade de deixar aquela palavra penetrar e transformar a nossa vida. Eu te respondo por quê. Porque eles lá cultivam aquela mentira lá no coração deles todos os dias. Todos os dias. Eles têm prazer em cultivar uma mentira no coração. Mas você, meu irmão, você tem a palavra. Você tem a verdade, você tem Deus revelado a você. Você tem Jesus Cristo revelado a você, e você, melhor do que tudo, você tem a presença do Espírito Santo, trazendo para você os mistérios da palavra de Deus. Tudo que eles não têm, nós temos, mas ainda falhamos. Meus irmãos, que nesta noite, a palavra do Senhor tenha encontrado abrigo no seu coração. Que nesta noite, meu irmão, você saia por aquelas portas confrontado e constrangido na sua alma. Que você saia por aquelas portas dizendo: eu preciso mudar mais na minha vida. Eu sei que tudo que o Alessandro falou foi bonito, foi bacana, foi de Deus. Eu sei que tudo que ele disse é verdade, porque não foi dito nada do que foge do texto bíblico. É a verdade que está aqui da boca do próprio Senhor Jesus. Que você até seja, e você é em nome de Jesus, o versículo 23, você é aquele em que a semente caiu e deu fruto, a 100, a 60 e a 30 por 1. Que você seja essa pessoa, mas que você também, como um bom cristão, você tenha a humildade de reconhecer que nós ainda estamos num processo de santificação. Ainda há coisas na nossa vida que a palavra precisa transformar. Por isso que precisamos, meus irmãos, cultivar dia após dia,
essa palavra dentro de nós. Eu termino com as palavras de Tiago no seu capítulo 1, versículo 22. Se você puder abrir, para que você tenha contato direto com a palavra, para que você leia junto comigo. Você pode mudar de posição? Capítulo 1 de Tiago, versículo 22. O que diz Tiago, meus irmãos? Diz para nós nesta noite: tornai-vos, podemos ler juntos? Tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que cada lugar onde você colocar a planta dos seus pés, que seja refletido através de você a glória de Cristo, que seja refletido através de você a palavra do Senhor, que a palavra ela entre no seu coração e seja abraçado pelo seu coração, que a palavra penetre no seu coração ao ponto de te constranger, ao ponto de você olhar para si mesmo e dizer: eu preciso de mais, eu preciso mudar coisas na minha vida, porque eu amo a palavra do Senhor e eu quero continuar a ser um bom cristão. Eu não quero só dar frutos a 30 por 1, a 60 por 1, mas eu quero chegar ao ponto de dar frutos a 100 por 1. Eu quero chegar a 100 por 1. Que o Senhor te abençoe, meu irmão. Que você tenha uma semana abençoada em nome de Jesus. Que o Senhor te acompanhe onde quer que você